Sabe aquela situação que simplesmente não faz sentido? Aquela em que você faz tudo direitinho, segue as regras, paga o que tem que pagar e mesmo assim, no final, acaba levando uma multa? Parece até piada, né? Mas é um paradoxo que diz muito sobre como alguns sistemas, parecem ter as prioridades totalmente invertidas. Então vamos lá. Tudo começa com uma coisa super normal do dia a dia de qualquer motorista: achar uma vaga e estacionar o carro. Simples assim. Aí, a pessoa vai lá e faz a coisa certa. Pega o celular, abre o aplicativo do estacionamento rotativo, paga o tempo que precisa, ou seja, tá cumprindo a sua parte no acordo, né? Pronto. Pagamento feito, tempo lá, rodando no sistema. Oficialmente, tá tudo nos conformes. A regra foi seguida à risca. E é exatamente aqui que a história dá uma virada bizarra. Mesmo com tudo feito certinho, a punição pode vir. E aí fica aquela pergunta no ar: como isso é possível? Essa questão, na verdade, abre uma porta para a gente entender o sistema em que a gente vive. Pois é, o problema não é um caso isolado, um erro pontual. O problema está no próprio desenho do sistema. É um sistema que evoluiu muito, ficou super tecnológico, mas para punir. Na hora de ajudar, de corrigir uma falha, parece que ele parou no tempo. E as regras desse sistema, nossa, são de uma rigidez que não faz sentido na vida real. Por exemplo, se um compromisso acaba mais cedo ou é cancelado, já era, o dinheiro foi embora. Voltou antes do tempo, perdeu o que pagou. Não dá para pausar, não vira crédito, não tem o menor espaço para um imprevisto. E esse desequilíbrio é impressionante. De um lado, você tem carros com câmeras que leem placas e emitem multas em questão de segundos. Tudo automático, super eficiente. Agora, do outro, para resolver um erro bobo, o cidadão tem que enfrentar um processo lento, uma burocracia sem fim. A eficiência, pelo visto, só tem um lado, né? O de punir. Agora, vamos ver um caso real para entender como essa lógica funciona na prática. É a história de um motorista que fez tudo certo, agiu de total boa-fé, mas acabou sendo punido várias vezes porque o sistema simplesmente não conseguiu acompanhar uma situação super comum. O cenário era o seguinte: o carro passou pela vistoria, colocou as placas novas do padrão Mercosul como a lei manda, só que a documentação final ainda não tinha saído. O que o motorista fez? Continuou pagando o estacionamento pela placa antiga, que ainda estava no sistema, e claro, tinha como provar que era o mesmo carro e que o pagamento estava em dia. E qual foi o resultado dessa boa-fé toda? 4, isso mesmo, 4 multas. Mesmo pagando certinho todas as vezes e tendo todas as provas. O sistema não soube ligar os pontos e a punição foi automática e repetida. E a resposta oficial ao recurso, então? Essa só confirma a lógica toda. Em vez de resolverem internamente, a responsabilidade é jogada de volta para o cidadão. É aquele clássico jogo de empurra-empurra e quem paga a conta, literalmente, é a pessoa que só estava tentando fazer o certo. Agora, vamos para um segundo caso que mostra que essa lógica não está só nos sistemas digitais, não. Ela está também na fiscalização humana na rua. E a grande questão aqui é: qual é o verdadeiro papel de uma autoridade de trânsito? Imagina só a cena: uma rua onde uma placa permite uma parada rápida pré-embarque e desembarque. Um carro para por, uns 30 segundos só para uma pessoa descer. E um agente de trânsito tá ali vendo a cena toda. Em vez de orientar ou prevenir qualquer coisa, o que ele faz? Vai lá e aplica a multa. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, por que não orientar? Por que não ter um papel educativo, de prevenção? Especialmente porque, nesse caso, tinha outro carro, este sim parado de forma irregular, que estava atrapalhando tudo. Mas a escolha foi clara: punir em vez de organizar. Juntando esses casos, a gente chega a uma conclusão que é meio inevitável. Parece que o foco principal deixou de ser organizar o trânsito para se tornar pura e simplesmente gerar receita. É a famosa indústria da multa em ação. Um exemplo bem claro disso acontece em São Paulo, na Ponte da Casa Verde. Em dia de rodízio, os agentes estão lá, a postos, prontos para multar. Agora, quando o rodízio é suspenso por algum motivo, cadê eles? Somem. Ué, se o objetivo fosse organizar o trânsito, eles não deveriam estar lá sempre? E o ponto central é essa inversão de papéis. O que deveria ser um trabalho de orientação virou uma caça à infração. O que era para ser educação se tornou só penalidade. E o que era para ser organização do trânsito virou arrecadação. E essa é a definição perfeita do que a gente está falando. Não é só sobre o valor da multa em si, mas sobre todo um sistema com regras inflexíveis, desumanizadas, onde qualquer errinho, qualquer deslize, seja sem querer ou não,
vira dinheiro para os cofres públicos. Mas sabe o que é mais frustrante nisso tudo? É que não precisava ser assim. As soluções para deixar o sistema mais justo e mais humano existem. E olha, não são nenhum bicho de 7 cabeças. Pensa só, são coisas tão simples: permitir pausar o tempo de estacionamento, transformar o saldo que sobrou em crédito para a próxima vez, deixar a pessoa corrigir um erro de digitação na placa. Nada disso é um desafio tecnológico. O que falta, na verdade, é uma mudança de mentalidade, de prioridade, colocar o cidadão em primeiro lugar. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. O sistema, do jeito que ele está hoje, ele funciona. E funciona muito bem, mas para quem arrecada. O incentivo para multar é infinitamente maior do que o incentivo para orientar, educar ou simplesmente resolver o problema. Então, a gente termina com essa reflexão. Quando pagar por um serviço não te dá segurança, quando seguir a regra não te protege de uma punição, e quando a autoridade parece estar lá só para penalizar, será que a falha está mesmo em quem cometeu um pequeno erro ou está no sistema inteiro que foi desenhado para lucrar com esse erro? A resposta, no fundo, parece bem clara.